Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e vamos ter mais uma aula, mais uma viagem no tempo para estudar os grandes fatos que aconteceram tanto na era antiga, medieval, moderna e contemporânea, mas hoje nós vamos falar sobre essa transição da era medieval e moderna, que foi a chegada dos europeus no continente americano. Mas hoje nós veremos o caso específico das colônias inglesas na América. Nós vimos a chegada dos espanhóis, como foi a formação das colônias espanholas na América, questão de Pizarro, Hernán Cortés, os povos que viviam lá, os astecas, os maias, os incas. Também nós estudamos a questão da colonização portuguesa na América, caso mais específico do Brasil. E hoje nós veremos sobre a América inglesa, colonizado pela Inglaterra. Gente, olha só, os ingleses, deixa eu mostrar aqui, os ingleses vão chegar na América 100 anos depois que espanhóis, portugueses, franceses e holandeses chegaram no continente. Então a chegada da Inglaterra vai durar mais de 100 anos, mais ou menos no início do século XVII, entre os anos de 1620, começou a ter a chegada dos ingleses no continente americano. E esses ingleses que chegaram, eles tiveram uma característica diferente. Eles queriam povoar o continente americano. Como assim? Os outros não queriam povoar? Não, os outros queriam explorar. Então, tem uma diferença muito grande em relação a esse formato de colonização. Portugueses, espanhóis e holandeses queriam explorar. Franceses e ingleses queriam povoar. Mas qual a diferença? O explorar, geralmente, o colono, ele fica morando de forma temporária, tenta buscar algum tipo de riqueza para ser explorada, e se ele conseguir ter esse tipo de riqueza, o desejo dele é retornar para a sua terra natal. No caso de portugueses, espanhóis, holandeses, alguns acabam ficando definitivamente, mas muitos tinham desejo de retornar para sua terra natal. Então, podemos dizer que o formato de colonização dessas nações europeias era mais para explorar. Diferente dos franceses e também dos ingleses, principalmente os ingleses, que queriam povoar, vieram para ficar, em definitivo. Eles não tinham opção, eles vieram para morar aqui. Mas como assim? Os primeiros ingleses que chegaram na América recebiam o nome de puritanos. Eles eram protestantes. Então eram cristãos protestantes. Eles estavam fugindo da perseguição religiosa que estava acontecendo na Inglaterra entre os séculos XVI e o século XVII. O rei Henrique VIII, principalmente ele, não aceitavam que cristãos protestantes puritanos vivessem na Inglaterra. O rei Henrique VIII expulsou os católicos e criou sua própria igreja, a igreja anglicana, mas também não aceitava os protestantes, que recebiam o nome de puritanos. E muitos protestantes então fugiram buscando uma terra melhor para viver e vieram para o continente americano. Os primeiros navios, recebendo o nome de Mayflowers, chegaram na América e é chamado de Quakers. Acho que então já viu aquele cereal Quakers. Eles chegaram a protestantes, chegaram aqui famintos, encontraram povos nativos, trocaram objetos, caçaram alguns animais, no caso uma ave, o peru. E dá para agradecer, eles eram religiosos, para agradecer a acolhida desses povos indígenas, eles criaram um feriado que é dos mais importantes da história dos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças, que é comemorado no mês de novembro. É onde eles agradecem a Deus porque os colonos, no caso britânicos, conseguiram chegar com vida na América e lá tiveram uma acolhida muito boa com os povos indígenas. E o peru é a ave, é o símbolo dessa acolhida. E assim nasceu esse feriado chamado Dia de Ação de Graças. Um feriado que comemora a chegada desses ingleses protestantes, puritanos,
no continente americano. E assim, estabeleceram as primeiras vilas. Uma coisa muito importante, gente, que quando os Estados Unidos vai nascer, Estados Unidos da América, é por causa dessas colônias. As 13 colônias americanas, que vai dar o nome dos Estados Unidos. E os Estados Unidos só nascem nesse território, um pedaço da costa leste americana. Depois eles vão conquistar o território central e lá no oeste também, através de quê? De guerras, conquistas ou até comprando território dos franceses e dos espanhóis. E dos mexicanos também, que eram independentes. Mas o começo da história da América Inglesa é somente essa faixa aqui, que são as 13 colônias inglesas na América. As primeiras cidades que nasceram foi Boston, Massachusetts e Filadélfia. Nova York primeiro vai nascer com os holandeses, chamados de Nova Amsterdã. Um fato curioso que esses holandeses que chegaram onde hoje é os Estados Unidos, eles foram os holandeses que foram expulsos do Brasil, através da guerra de expulsão dos holandeses lá na cidade de Recife, em Pernambuco. Muitos migraram para a América Central, no Caribe, e outros migraram onde hoje é Nova York, que dá o nome de Nova Amsterdã. Depois os ingleses vão mudar de nome para Nova York. A gente até brinca, né? Se os holandeses tivessem ficado no Brasil, será que a Nova York não seria brasileira? No Nordeste? Lá em Pernambuco, na cidade de Recife? Não, acho que não. Mas é só uma brincadeira. Então, gente, a colônia americana começou aqui, ó. As 13 colônias. Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Baltimore, Filadélfia, Nova York, Boston, entre outras. Então foi ali que se instalaram as primeiras vilas inglesas no continente americano. E este é um formato de comércio chamado de comércio triangular, porque traz uma ideia de um triângulo. Uma coisa muito importante para se comparar é a questão do formato de comércio que os espanhóis e os portugueses tinham com suas metrópoles. As colônias portuguesas, no caso do Brasil, só podiam negociar com Portugal. Só podia comprar produtos de Portugal. As colônias espanholas só podiam colonizar com a Espanha e comprar e vender produtos para a Espanha. Então era chamado de monopólio, o pacto colonial. A metrópole, que é o país europeu, controla tudo o que acontece na colônia, inclusive o comércio. Fato diferente que ocorre na América Inglesa. Os colonos aqui tinham liberdade comercial. Podiam produzir seus produtos, seus alimentos, e podiam trocar com outras partes do planeta, através de um comércio triangular. Então imagine, você produz, por exemplo, roupas e troca por escravos. Você pega uma parte dessa roupa dos escravos e troca por comida, por alimentos, e com a América Central. Então você faz um comércio triangular trocando produtos. No final, todos ficam recheados de produtos. Isso muitas vezes explica como a América Inglesa desenvolveu em relação a outras partes do continente americano, onde o comércio era monopolizado pela metrópole, pelo país sede europeu. Então isso prejudicou muito o desenvolvimento, no caso, da América Espanhola e da América Portuguesa, diferente da América Britânica, da América Inglesa, que acabou desenvolvendo mais ainda, devido dessa liberdade comercial. Quer dizer, esse comércio que existia, triangular, que podia fazer tanto com a África, a América do Sul, a América Central e até com a Europa, sempre fazendo um formato de triângulo, trocando mercadorias. Não era um comércio de compra de produtos, mas de troca de mercadorias. Ok? Deixa eu parar aqui. O que foi a Guerra dos 7 Anos? Gente, a Guerra dos 7 Anos é um fato que explica principalmente o processo de independência dos Estados Unidos. A gente vai ver isso muito no próximo ano, quando vocês estudarem a independência dos Estados Unidos.
O que acontece? Dentro da América, aqui a América Inglesa, ela fazia divisão com o Canadá, que era a América Francesa. E quando a Inglaterra luta com a França, a Guerra dos 7 Anos, lá na Europa, obriga que os colonos ingleses também brigam com os colonos franceses. Então foi uma guerra entre colônias. Aconteceu na Europa, mas também aconteceu na América. A Inglaterra venceu essa guerra, mas ela serviu de estímulo para que os colonos ingleses começassem a fazer o processo de independência dos Estados Unidos. Vai ser tema para o próximo ano. Mas por quê? Porque os colonos foram obrigados a lutar numa guerra inglesa. Não era uma guerra colonial, não era uma guerra deles, era uma guerra dos outros, que eles foram obrigados a lutar. E ainda foram taxados, obrigados a comprar armas da Inglaterra e pagar impostos para o rei, para poder arcar com os custos da guerra. Isso vai acabar gerando um sentimento de revolta, vai acabar gerando o começo do processo de independência dos Estados Unidos, que nasceu somente nas 13 colônias americanas. Esse é tema para o próximo ano. Como foi a relação com os povos indígenas nativos? No começo, foi uma relação amistosa, de troca de mercadorias, ensinando os costumes, as tradições, a vegetação, o clima. Mas isso, gente, vai se transformar numa relação de conflitos, de brigas, principalmente depois do processo de independência. Muitos desses povos indígenas, no começo, que eram amigos dos colonos, com o tempo foram sendo expulsos de suas terras e migraram para cada vez mais para a parte central ou a parte oeste dos Estados Unidos. Eles não conseguiram concorrer, não conseguiram lutar com as poderosas armas de fogo dos ingleses e eles acabaram migrando. Então a relação começou amistosa, troca de mercadorias, trocas culturais, para depois virar conflituosas, simplesmente no roubo de terras e na destruição em massa desses povos nativos. Esses conflitos serão maiores, principalmente da marcha para o oeste, onde os americanos ampliaram seu território. Mas isso já era Estados Unidos, não era uma colônia britânica, aí já eram Estados Unidos. Então a relação foi mais conflituosa depois do processo de independência do que antes no processo de colonização. E a relação com os povos negros africanos? Assim como o Brasil, as colônias britânicas utilizaram em massa a escravização de povos negros que eram sequestrados lá na África. Assim como o Brasil, eles sequestraram milhões de negros e levaram para trabalhar nas terras, principalmente nas plantações de algodão, no sul dos Estados Unidos. Então, gente, eles utilizaram o mesmo instrumento. Os ingleses mandavam seus navios, estimulavam a briga, a rivalidade entre povos africanos, que um povo sequestrava outro povo africano e vendiam ou trocavam por produtos com os traficantes escravos, que vendiam em leilões na América Britânica. Tanto na América Espanhola, América Portuguesa, América Holandesa, utilizaram mão de obra negra escravizada. Os nativos indígenas foram escravizados na América Inglesa? Não, eles não foram escravizados. No Brasil, houve um período de escravização dos povos nativos indígenas. E na América Espanhola, bastante, também foram escravizados. Principalmente naquela relação de mita e encomenda, que é a escravidão no trabalho temporário. Mas no caso da América inglesa, não houve uma escravização dos povos nativos. Houve uma relação de trocas, de trabalho, de servidão, mas não houve uma escravização. Eles utilizaram a mão de obra negra, dizendo que deveriam civilizar a população africana conforme os moldes dos europeus. Então isso não aconteceu na América inglesa, a escravidão dos indígenas, mas sim a utilização de mão de obra negra escravizada. Ok, pessoal? Então esse foi o formato que nós temos da América Inglesa, o continente americano, que futuramente vai se transformar nos Estados Unidos no processo de independência, mas vai ser tema da nossa próxima aula. Uma coisa importante, vocês viram que tinha um formato de colonização diferente, de povoamento, liberdade comercial, por isso que os Estados Unidos vai ser o primeiro país a se transformar independente no continente americano. Espero ter gostado, até a próxima, brigadão gente, valeu, tchau, tchau.